Esse é um daqueles vídeos que só quem viveu essa experiência do intercâmbio vai poder entender o que eu estou dizendo. Pra quem não sabe, eu moro fora do Brasil desde 2013 e tem algumas coisas que eu aprendi morando aqui, né? Algumas coisas que estavam assim claríssimas na minha vida no Brasil, mas eu tive que tomar muito no cu em outro país pra aprender a dar valor. Se tem uma coisa que eu aprendi morando fora foi dar valor na cultura do meu país. Eu acho que eu não era uma brasileira tão orgulhosa até morar aqui. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu solto na roda que eu sou do Brasil e que eu amo a música e que eu amo o meu país e eu amo o meu povo. Eu acho que uma das lições mais comuns entre os brasileiros que vêm morar fora é aprender a dar valor na gente, no povo brasileiro, na cultura do país, nas músicas, tudo. Acho que eu nunca apreciei tanto um churrasquinho quanto eu aprecio agora. Eu nunca gostei tanto de samba, de pagode, de ouvir uma musiquinha brasileira, de dançar com os meus amigos como eu aprecio agora. Então eu acho que essa coisa da distância, essa coisa da falta de conviver, né? Porque eu não sei como é que é a família de vocês, mas a minha família é um povo festeiro. Todo fim de semana tem churrasco, todo fim de semana tem bagunça. E aqui eu quase não tenho isso, então é uma coisa que eu sinto muita falta mesmo. E sempre que eu tenho uma oportunidade, se eu tô cozinhando, se eu tô fazendo qualquer coisa, eu sempre tô colocando uma música brasileira, um sambinha, um pagode, uma bossa nova, eu amo. E era uma coisa que eu nunca liguei no Brasil, então eu acho que morar fora deixa a gente muito mais conectado com o próprio país do que estar no país, sabe? Você nunca dá valor para aquilo que você tem até você perder. O calor do povo brasileiro é uma das coisas assim que eu sinto mais falta. Assim, lógico que comparando com os Estados Unidos, na minha opinião, o povo do Canadá é um pouco mais amigável, um pouco mais friendly do que o povo dos Estados Unidos. Isso ajuda na adaptação. Mas ainda assim, comparado ao Brasil, são coisas distintas, sabe? Eu acho que talvez os quebecois sejam mais parecidos. Não sei se o resto do Canadá é assim, mas a relação que eu tenho com meu namorado, com a família dele, a galera assim é uma galera mais extrovertida e tudo mais, mas não chega nem aos pés da minha família. Então, a próxima lição que eu aprendi aqui, eu acho que foi falar não. Eu acho que no Brasil a gente tem muito essa cultura da boa vizinhança, né? Então, por exemplo, a pessoa pede, a gente fica muito sem graça de falar, não posso. A pessoa fala assim, vamos sair, vamos fazer qualquer coisa. Você fala assim, eu vou ver, daí eu te aviso. Mas quando a pessoa fala isso, é 99% de chance que não vai rolar. Aqui não existe isso, as pessoas simplesmente são sinceras em relação a isso. Ela fala, não posso, não tem dado dia. Ou estou ocupada esse mês, não vai dar. Ou pra dar um exemplo aí, falando sobre o intercâmbio, quando você mora com uma host family, eles têm muito costume de pedir pequenos favores. E as brasileiras e os brasileiros têm muita dificuldade de falar não para esses pequenos favores, né? Então a gente vai aceitando, vai levando, vai empurrando com a barriga até chegar num ponto que a gente explode e acaba criando um atrito que poderia ter sido evitado. Eu acho que aqui o povo é bem direto, ninguém fica fazendo sala pra ninguém, então é isso. Lição número 2, aprendi a falar não. Porém, essa lição eu só aprendi depois de ter sido muito flexível e ter engolido muito sapo, que eu acho que também faz parte do aprendizado do imigrante aqui. Quando você chega, você tem muito medo de dar errado, né? Principalmente no intercâmbio de au pair, você tem muito medo de se impor e acabar voltando pra casa antes de realizar todos aqueles sonhos que você tem. Então a gente acaba engolindo muita coisa ao invés de simplesmente, sei lá, pedir um rematch, ser clara com a família e falar, não me sinto confortável fazendo isso, não faz parte da minha lista de afazeres. Então você começa a perceber que esse negócio de fazer pequenos favores muitas vezes não é uma via de mão dupla e aí você começa a ficar mais esperto. Eu tenho certeza que o único motivo que me levou a vir pro Canadá foi a experiência que eu tive nos Estados Unidos. Apesar de eu ter uma família que era muito boa comigo, essa coisa cultural existia também de pedir favores e eu aceitar muita coisa calada, né? Muita coisa que não fazia parte dos meus afazeres de cuidar das crianças. Por exemplo, eu lavava a louça geralmente da família inteira, né? Eles, assim, tem as dishwasher, mas ainda assim dá trabalho e não fazia parte das minhas obrigações, né? Eu tenho que cuidar das minhas louças e das louças das crianças, dos pais era problema deles. Então muitas vezes eu acabava fazendo essas pequenas coisas, ou limpando a cozinha, ou coisas pequenas assim que ela me pedia como um favor. Eu poderia ter falado, não me sinto confortável. Eu acredito que não teria trazido um atrito se eu tivesse sido sincera. E depois de um tempo fazendo, você acaba ficando sem graça
de falar assim, não vou fazer mais a partir de agora. Então acho que até é um conselho, se você tá assistindo esse vídeo e você tá no processo de ser au pair, ou se você já tá no programa, aprenda a falar não de cara, explica os seus motivos. Eu sei que tem família que é maluca, tá? Mas geralmente eles estão acostumados com essa coisa da pessoa falar, não, eu não quero, eu não me sinto confortável, porque é uma coisa comum aqui. Então, resumindo, no Brasil eu era aquela pessoa assim que, tipo, não aturava muita coisa, não aguentava sapo. Cheguei aqui, comecei a aturar muita coisa com medo de ter que ir embora, e depois de um tempo aprendi a falar não, finalmente, mas foi uma coisa que foi de pouquinho. Uma outra coisa também que eu acho que faz parte de morar fora é quando você começa a perceber que cada pequena conquista durante o intercâmbio faz toda a diferença. Você se sente muito orgulhoso, seja tirar uma carta, seja conseguir ir de um lugar ao outro sem a ajuda de ninguém, sem precisar do GPS, ou até mesmo quando você começa a perceber o seu desenvolvimento no idioma e que você consegue conversar, resolver um problema no banco, sabe, no telefone, coisas que são mais burocráticas em inglês. Você fica tipo, mano do céu, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu tô conseguindo ter uma conversa em inglês, eu tô conseguindo resolver um problema em inglês. Então, essas pequenas coisinhas se tornam satisfações enormes. A gente fica muito orgulhoso mesmo de cada pequeno passo que a gente dá aqui. Então, são assim, coisas que no Brasil talvez você não ligaria tanto, você nem perceberia. Você acaba sentindo de maneira muito mais intensa. E isso não envolve só as coisas boas, não. Isso envolve as coisas ruins. Vou dar um exemplo. Quando eu tava ficando com um carinha, tipo um carinha que se fosse no Brasil talvez nem daria moral, mas por algum motivo a gente não deu certo e eu sofri assim, numa intensidade. Tipo assim, eu tava com o cara, sei lá, um mês e meio. Olhando pra trás, eu falo, nossa, que sem noção, né? Mas eu acho que também tem muito a ver com essa carência que a gente sente quando mora fora, né? A gente não tem ninguém, a gente tá dentro daquele programa do au pair e qualquer válvula de escape se torna, né, tipo uma droga pra você. Que eu vejo também muito nos grupos de au pair, as meninas reclamando desse tipo de coisa, tipo, que estão sofrendo, que estão não sei o quê. E é uma coisa super normal. Eu acho que essa intensidade toda é mais uma carência que a gente tem de estar longe da mãe, do irmão, de toda a família e dos amigos. Então, resumindo, é isso. As coisas são todas mais intensas. Uma outra lição que eu tive aqui, eu acho que foi chegar no horário. No Brasil, a gente tem essa tendência de marcar as coisas 2 horas mais cedo para as pessoas chegarem 2 horas mais tarde. Tipo, se a festa começa às 10, a gente marca para as 8 porque a gente sabe que as pessoas vão começar a chegar às 10. Aqui não. Se você marca alguma coisa às 8, 7h45 já tem gente batendo na sua porta. Então, foi uma coisa assim que no começo era um pouco difícil pra mim, porque eu sei que eles acham as pessoas que chegam atrasadas muito mal educadas. Então, se você mora aqui e ainda continua chegando atrasado nos compromissos com seus amigos daqui, para de fazer isso, que você está sendo queimado na roda por uma coisa tão boba, né, que é chegar no horário, que realmente queima o filme com a galera. E por último, uma coisa boba, mas que aqui no Canadá principalmente faz toda a diferença. Eu sempre fui aquela pessoa que lá no Brasil falava assim, eu amo o inverno, as pessoas ficam mais elegantes, nossa, eu adoro o inverno, o tempo bom, meu Deus, que delícia. Dar valor no verão, sem dúvida, foi uma lição que eu tive que aprender quando eu perdi o verão. A gente passa muito frio aqui, não dentro de casa porque é tudo isolado, mas quando você vai sair na rua, é bota de neve, luva de neve, casaco de neve, e isso você fica assim empanturrado de coisa. E é muito difícil, né, porque daí você vai pro metrô e tá no metrô é aquecido, aí você chega lá, tá todo mundo de casaco, aí você começa a suar pra caramba, aí você sai do metrô, tá aquele frio de novo, aí, sabe? É uma experiência que é difícil de lidar. Então, quando a gente tem o verão aqui, meu Deus, o país inteiro parece que tá em festa, parece que tá tendo um evento em todo lugar, todo fim de semana, porque o verão aqui é muito curto. Por exemplo, esse ano acho que fez calor 2 meses, então esses 2 meses de calor a gente ficou na rua, a gente ia pro parque, vai pra piscina, faz tudo que você imaginar pra não ficar dentro de casa, porque durante o inverno a gente passa muito tempo em lugares fechados. Enfim, e acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria pedir um favor pra vocês, na verdade. Eu não sei se vocês sabem, mas agora eu sou estudante full time aqui no Canadá e eu tô tentando viver aqui do YouTube. Então, o seu compartilhamento, o seu like, o seu comentário é muito importante pro crescimento do canal, é o que faz os vídeos entrarem em evidência e é o feedback de vocês pra eu continuar criando conteúdo se vocês gostam, né? Porque se você não gosta, não se sinta obrigado a fazer isso, não. Mas se você tá assistindo e gostou e quer dar uma força, deixa seu comentário aqui, deixa seu like. E se você quiser acompanhar um pouco mais de perto como que é esse lance da vida do imigrante, principalmente aqui no Canadá, inverno, verão, outono, essa
essa coisa toda. Não deixe de seguir lá no Instagram. Eu atualizo com mais frequência do que o canal. E segue lá. Um beijo e até a próxima. Tchau!